9L, o atentado ao Estado Democrático de Direito, e o artigo 359-M, o golpe de Estado, sejam crimes hediondos. Mas não está lá, não está lá. Então não é nem terrorismo, nem crime hediondo, nem tráfico de drogas, nem tortura. Não sendo isso, é possível sim que se fale em anistia. As modalidades são anistia, indulto e graça. Aí eu vou explicar para vocês. Anistia, que cada palavra tem um significado, né, Segredo? O que seria da civilização humana se as palavras não tivessem significado? Então, uma palavra, ela é um signo carregado de um significado. E se a gente esvaziar a palavra de significado, a palavra não serve nem para limpar a bunda, porque ela é um ente material. Tem que ser material, um papel para limpar a sua bunda. A palavra é um ente imaterial. E ela se explica pela finalidade que ela tem em revelar um conteúdo, um significado. Anistia vem do grego amnestiar, que significa esquecimento. E esquecimento é assim, ou você esquece ou não esquece. Porque não tem como esquecer e lembrar só um pouquinho. O esquecimento é esquecimento. Então, se ela fala em anistia, é o esquecimento que alguém ou um grupo de pessoas cometeu crime. Indulto. Indulto, senhores. Indulto é perdão. Indulto vem do latim indulgere, que é perdoar. Então você sabe que as pessoas cometeram crimes e perdoam. E por fim, nós temos a graça, que graça, do latim gratia, é favor. Você faz um favor a essas pessoas, que é tirar a punição dos crimes aos quais elas foram condenadas. Mas no caso é uma pessoa, né? A graça é pessoal, o indulto é impessoal, é indeterminado, mas determinável, e a anistia, ela, como é um esquecimento, ela trata das pessoas envolvidas em um determinado momento, porque você esquece momentos, acontecimentos. Não tem como você lembrar das pessoas, não do momento, nem do momento, e lembrar das pessoas. Ora, a Constituição, ela diz que existe a anistia, o indulto e a graça, e que eles só não são aplicados em 4 tipos de crimes. É isso que diz o artigo XL 3 pauzinho, 43, inciso 43. Nos crimes de tráfico de drogas, no crime de tortura, no crime de terrorismo, que é o crime específico da lei de terrorismo, e nos crimes hediondos. O que são crimes hediondos? Crimes hediondos são aqueles crimes que são considerados crimes hediondos pela lei de crimes hediondos. Vamos à lei de crimes hediondos. Tem lá homicídio qualificado, tem estupro, mas não tem crime de golpe de Estado, não tem crime de atentado contra o Estado de Direito. Pode ser que seja um crime hediondo, mas a lei de crime hediondo tem que ser reformada para que diga que os crimes do artigo 359-L, o atentado ao Estado Democrático de Direito, e o artigo 359-M, o golpe de Estado, sejam crimes hediondos. Mas não está lá, não está lá. Então não é nem terrorismo, nem crime hediondo, nem tráfico de drogas, nem tortura. Não sendo isso, é possível sim que se fale em anistia. Mas aí tem um complicador, Segredo, porque o inciso 44, que vem na sequência, que é o XL pauzinho V, XLIV, XL pauzinho V, ele fala dos crimes contra a Constituição e o Estado de Direito. Quer dizer, os crimes 359-L e 359-M, o atentado contra o Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Ele diz que esses crimes, eles são imprescritíveis e inafiançáveis. Mas a Constituição claramente
o separa da hipótese dos crimes que não podem receber graça, indulto ou anistia. Então, quando vai o Flávio Dino e diz que a dosimetria é possível, ele mente. Quando alguém diz que tudo é interpretação, cabe dizer aqui que é mentira. Imaginemos, Segre, que a Constituição ela faça o seguinte, ela diga que um círculo é redondo. Isso não cabe interpretação. Claro. Mas o que o Flávio Dino quer implicar com isso é que a frase um círculo é redondo é passível de interpretação. E não é. Nem tudo é passível de interpretação. Mas tudo é passível de mau caratismo. E quando o Flávio Dino diz que o Congresso pode falar de dosimetria, ele mente mais uma vez, porque o Congresso não pode falar de dosimetria! Não pode! Isso seria golpe de Estado, isso seria interferir na autonomia do judiciário. Porque imagine você, um judiciário que seja justo, que não é o caso do STF do Flávio Dino. Não é! Não é! Não é! Mas vamos imaginar um judiciário que seja justo e atue conforme a lei. Ele aplica uma pena conforme a lei, depois de um processo conforme a lei. Se o Congresso inventa de revisar a pena de todo aquele que é julgado conforme a lei e condenado conforme a lei, isso seria ferir a autonomia do Poder Judiciário. Autonomia e não independência, porque o Judiciário depende da lei, da Constituição e não é independente do Estado. E quando vem um sujeito maltrapilho e mal apresentado, física e espiritualmente, falando uma baboseira dessa, eu quero arrancar meu intestino pelo ouvido. Porque o Congresso não pode falar em PL de dosimetria. A lei é um ato administrativo. O primeiro deles, aliás. E ela não pode ser pessoal. Ela tem que, no caso do direito penal, ser abstrata. Então, ou o Congresso muda o Código Penal e revê as penas dos crimes de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito, ou o Congresso revoga tais crimes, ou ele muda as penas. O que o Congresso não pode, o que é um absurdo, o que é um crime, porque o STF diz que fake news é crime, então o Flávio Dino é um criminoso. O Barroso já deu em várias entrevistas, fake news é crime. Alexandre de Moraes diz todo santo dia, fake news é crime, então o Flávio Dino é um criminoso, porque ele está dizendo uma fake news, porque o Congresso não pode rever penas. Ou ele muda a pena do crime para sempre, ou ele revoga o crime. O que ele não pode fazer é dosar a pena de um crime que já tem a dosimetria incluída no seu tipo penal. É um absurdo danado, Segre. Desculpe eu me alongar, mas quando eu falo uma coisa tão verdadeira quanto essa, na qualidade de professor de direito, eu preciso me explicar de maneira exaustiva, para que não venha algum imbecil ligado ao Flávio Dino me processar. Não, está perfeito. A tua posição é clara, e muito mais sendo professor, mas aí trago um paralelismo com essa lei que agora, teoricamente, vai ser da dosimetria. A determinação de urgência foi votada para uma lei de anistia, não para uma lei de dosimetria. Logo, se vão colocar uma lei de dosimetria, teriam que voltar a votar para ver se a urgência se aplica para uma lei de dosimetria que ninguém foi apresentada. A lei que foi colocada como urgente é
a proposta de Marcelo Crivella, que tem a ver com a anistia, não dosimetria. Mas hoje em dia, meu amigo, é cada coisa uma coisa. Agora, a recomendação, assista a outras coisas quando está vindo para aqui, porque não está indo muito bem esse comentário desse cara que não sei o que falou e não sei nem sequer quem é. Ele não pôs pingo nos is. Ele pôs trema nos us nesse comentário, mais ou esse menos. cara. Porque, veja bem, quando o ministro do STF fala que o Congresso pode falar em dosimetria, sabe o que esse ministro está dizendo? Ele está fazendo apologia à aniquilação do Estado Democrático de Direito. O Flávio Dino está fazendo apologia à aniquilação do Estado Democrático de Direito, porque no Estado Democrático de Direito, ou o judiciário julgou com justiça, ou seja, conforme o devido processo legal, ou ele está atuando fora do devido processo legal, ou seja, de maneira autoritária, de maneira tirânica, de maneira que esse judiciário comete crime de responsabilidade. Então, quando ele fala que o Congresso pode fazer dosimetria da pena, ele está dizendo o Congresso ele pode ferir de morte a autonomia do judiciário. Ou seja, eles estão usando o mesmo jogo de palavras que essa escola eleva, que na verdade afunda, usou para falar aos pais dos alunos. Que é um linguajar totalmente incompreensível, mentiroso, sacana e sem vergonha na cara. Sem vergonha na cara. Porque o que o ministro Flávio Dino disse no LIDE é algo sem vergonha na cara. E quem diz algo sem vergonha na cara, tem cheiro de sem vergonha na cara, tem feição de sem vergonha na cara, tem atitude de sem vergonha na cara, mas eu não posso dizer que é sem vergonha na cara, Segre. Não posso. Estamos numa situação complexa, mas essa forma de explicar, me parece que pelo menos dá a quem está nos assistindo a possibilidade de observar quando a coisa está certa e quando a coisa está errada. E tem muita coisa no judiciário e no legislativo que não está certo. Alguma coisa de errado não está certo. Alguma coisa de errado não está certo. Na verdade, tudo de errado não está certo nessa fala do Flávio Dino, porque nada se sustenta. Nada se sustenta. Eu não vejo nada de essência ali. É uma gordura feita para confundir o seu discurso. Agora, os ministérios da Fazenda e do Planejamento, porque vai lembrar, Segre, que o Dino, ele pegou a moda do Moraes. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.